Olá, tudo bem com vocês? Vamos revisar alguns conceitos envolvidos com genes em ligação? Então, precisamos principalmente lembrar que a taxa de recombinação ela é proporcional, ela é o nosso valor de distância entre os genes que estão ali avaliados. Então, se eu tenho aqui 1% de taxa de ligação, de recombinação, significa que esses genes estão a uma unidade de mapa ou a 1 centimorgan de distância. Se nós olharmos aqui uma situação como essa, em Drosophila melanogaster de asas longas e corpo cinza, ou seja, VG mais Bzão, esse corpo cinza aqui, esse indivíduo tem asas vestigiais, ou seja, essas asas são atrofiadas, e o corpo é preto, ele é VGB, enquanto em contrapartida os nossos alelos VG mais e B+, um indivíduo homozigoto dominante e um indivíduo homozigoto recessivo, ou seja, dois indivíduos puros na nossa geração parental, são cruzados entre si, e nós temos dominância completa aqui observada. Assim sendo, na nossa geração F1 eu vou ter indivíduos de asas longas e corpo cinza, do tipo VG mais B+, e VGB. Se por acaso eu realizo um retrocruzamento, um cruzamento teste com ele, pegando um outro indivíduo aqui de asas vestigiais e corpo preto e fazendo esse cruzamento, este indivíduo consegue produzir apenas este tipo de gameta, e o que ocorrerá ali será a nossa avaliação da distância entre esses nossos genes. Percebam que nós observamos 415 indivíduos de asas longas e corpo cinza, 92 indivíduos de asas vestigiais e corpo cinza, de asas longas e corpo preto foram 88 indivíduos e 405 indivíduos de asas vestigiais e corpo preto. O nosso esperado aqui, num cruzamento teste, seria de 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade. Se nós temos uma diferença, isso indica muito provavelmente que nós temos recombinação aqui ocorrendo. Nós estamos trabalhando com genes em mesmo cromossomo. Assim sendo, quando nós observamos aqui, temos as nossas características subrepresentadas, são fenótipos que apareceram menos do que deveriam aparecer. Então eles são os nossos fenótipos recombinantes. Somando 92 com 88, temos 180 de total. Já os nossos parentais são 415 e aqui o 405 que apareceram mais do que deveriam, ou seja, nós temos 820 parentais. Se eu somar essas duas características aqui, eu vejo que eu tenho 1000 cromossomos totais que foram avaliados, ou seja, 1000 processos de produção de gametas. E 180 deles apresentaram recombinação entre os genes VG e B. Assim sendo, 180 divididos por 1000 dá 0,18. 0,18 a gente pode concluir então que V e G estão 18 centimorgans de distância. Eu simplesmente pego esse meu 0,18, multiplico por 100 e eu tenho o valor em centimorgans. Se eu multiplicar por 100 também eu posso falar em porcentagem, ou seja, 18%, ou ainda em unidades de mapa, 18 unidades de mapa de distância. Então vamos para esse nosso exercício aqui para fixar esse nosso conteúdo. Considere um indivíduo heterozigoto azão-bezão, azinho, bezinho. Percebam aqui que eu tenho uma notação gráfica, ou seja, eu estou falando que esse azão é um gene, o bezão é outro gene, ou seja, eu tenho A e B, dois loci distintos, só que num cromossomo está A e B, azão e bezão, e no outro cromossomo está azinho e bezinho, cujos genes estão arranjados em cis. Eu sequer precisaria dar essa informação, porque ela está aqui. Percebam que isso é uma organização em cis. Uma organização em trans seria azão, bezinho, azinho, bezão. Quais são os gametas e suas respectivas proporções que esse indivíduo produzirá, se considerarmos que os genes azão e bezão estão em ligação absoluta, sem recombinantes, ou então com 30% de recombinação entre A e B. A primeira consequência nossa aqui é entendermos que se eles estão em cis, essa é a nossa distribuição dos cromossomos, ou seja, tem um cromossomo que tem azão, bezão e outro tem azinho, bezinho. E se esses nossos genes eles estão em ligação absoluta, ou seja, sem recombinantes, eu não vou observar azão, bezinho e nem azinho, bezão. Logo, se eu tenho metade dos gametas azinho, bezinho e metade dos gametas azão, bezão. Já se por acaso eu observar 30% de recombinação entre azão e bezão, o que isso significa? Significa que o somatório dos nossos recombinantes, ou seja, azinho, bezão e azão, bezinho, deve atingir 30%. Logo, eu pego 30%, divido 15% para cá e 15% para cá, sobram-me 70% que eu devo dividir ao meio, 35% para cá e 35% para cá. E essa é a nossa frequência esperada de gametas, ou seja, a nossa frequência esperada numa proporção de um cruzamento teste. Ou então eu posso fazer um quadrado de Punnett e ao invés de colocar um quarto em cada um dos cantos, eu simplesmente coloco agora essas nossas probabilidades novas e posso multiplicar e estimar em uma geração F2
Ou seja, por mais que seja complexo da geração F2 eu passar para a minha distância cromossômica, eu posso, com a distância estabelecida, predizer as nossas proporções em geração F2. Vamos considerar um outro exercício aqui em que o indivíduo heterozigoto, cujos genes A e B estão arranjados em trans, percebe a diferença no nosso exercício anterior? Quais são os gametas e suas proporções que esse indivíduo produziria se considerarmos que os genes A e B estão em ligação absoluta? Novamente, se nós temos aqui esse nosso indivíduo Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, porque ele está em trans, nós só produziremos gametas Azão, Bzinho em 100% e Azinho, Bzinho em... Nós só produziremos indivíduos com gametas Azão, Bzinho com 50% de probabilidade e Azinho, Bzão com 50% de probabilidade, como aqui indicado nesse nosso canto. Se eu tiver 10% de recombinação entre A e B, lembrem, os gametas recombinantes devem somar 10%. Assim, o meu Azão, Bzão mais o meu Azinho, Bzinho, eles são 5 mais 5, 10%. Os 90% que sobram eu devo distribuir entre os outros gametas parentais, com 45% para cada um deles. Espero que tenham auxiliado esses exercícios na compreensão das orientações cis e trans e o seu impacto no genótipo e fenótipo da prole. Até mais e bons estudos!